Uma ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR neste dia 24 de setembro. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando em todo o Brasil e fora do país também pelas antenas parabólicas. Acompanha também aqui no Brasil pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. No Paraguai e aqui no Brasil você acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, pela NEL TV. Também estamos no Facebook, aí no mundo todo se acompanha o Agricultura BR, a programação do canal do Boi. E a partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, levando o nosso programa para os produtores rurais do estado. Que bom estar com você e a partir de agora falar aquilo que é importante para o seu negócio. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja. Por quê? Porque nesta próxima sexta-feira encerra o vazio sanitário da soja no estado de Goiás, entre os grandes produtores. Nós já tivemos o final do vazio sanitário no estado do Paraná, foi no último dia 10, e também Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dia 15. Agora, estado de Goiás, nesta sexta-feira, chega ao final do seu vazio sanitário. Para falar a respeito do que deve acontecer por lá, eu vou conversar agora com Adriano Barzotto, presidente da AproSoja Goiana, que responde perguntas sobre a produção que nós temos lá em Goiás. Goiás, que é o quarto maior produtor de soja do país individual. Adriano, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Quais são as perspectivas para essa campanha 2020-2021? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, telespectadores do canal do Boi. Mais uma vez, por mais uma safra e com muita responsabilidade, as entidades que tomam conta do agronegócio do estado de Goiás conseguiram antecipar em 5 dias o vazio sanitário, passando então do dia 30 de setembro para 25 de setembro, e vai ser mais um ano de aprendizado para que nós tenhamos segurança na questão da ferrugem asiática no estado de Goiás. É claro, ano passado fizemos também antecipação, porém não houve problema nenhum com a ferrugem asiática. Ela chegou só na primeira semana do mês de fevereiro, e a gente já estava aí em período de colheita, então não houve dano nenhum para a cultura. Vamos estudar isso mais um ano, tentar avaliar, para quem sabe a gente possa, talvez, nos próximos anos, avançar e antecipar até, talvez, um pouco mais, já que, para quem faz plantio de algodão de safrinha, para quem faz agricultura irrigada, a antecipação é bastante importante. Tá, estado de Goiás fazendo esse trabalho importante. E, Adriano, como é que vai ser a área ocupada com soja nessa campanha 2021? Goiás sempre foi um estado com uma grande plantel de pecuária. Tendo em vista isso, áreas de pastagem são uma grande quantidade no estado ainda. Então, anos onde a cultura de grãos, tanto soja como milho, tem uma precificação um pouco melhor, que é o caso desse ano por conta da escassez de grãos no mercado internacional e também o fator do câmbio, que está ajudando muito o produtor brasileiro, certamente algumas áreas de pecuária perderão espaço para a lavoura de grãos. Isso aí a gente percebe a cada ano um avanço aí de 1,5%, 2% no estado de Goiás. Esse ano a gente acredita que vai ficar aí muito próximo de 2%, ou até talvez um pouco mais, chegando aí a 3,7 milhões de hectares de soja e milho na safra de verão. Depois teremos aí a safrinha com mais uma quantidade de área plantada. Então, Goiás vem avançando na questão de abertura de áreas em pastagens degradadas e não perdendo a liderança na questão da produtividade pecuária, porque o produtor que tira a área de pastagem e transforma ela em lavoura, ele continua trabalhando com a pecuária de forma um pouco mais intensiva e mais tecnificada, e isso mantém tanto a pecuária como a agricultura no equilíbrio. Barzotto, o que vocês esperam em Goiás em termos de produtividade e também resultados de produção na safra nova? Muito cedo ainda, Fabiano, para a gente fazer uma avaliação como essa. A gente sabe que o período chuvoso vai se iniciar agora na virada do mês. Geralmente o sudoeste do estado recebe algumas chuvas um pouco mais antecipadas, né? O estado é um grande
irrigante, então tem esse fator também, que os produtores vão poder fazer esse plantio um pouco mais antecipado. Porém, a grande maioria dos produtores e das propriedades do estado de Goiás iniciarão o plantio somente a partir do dia 10 do mês de outubro. Essa semana a gente teve aí algumas previsões que mostram que talvez ainda a chuva demorará um pouquinho mais para chegar, talvez perto do dia 15 de outubro. Então, está muito cedo para a gente avaliar potencial produtivo. Mas o estado de Goiás está muito bem posicionado no país, sempre ele tem boas pluviometrias, né? Não é igual Tocantins e Bahia, que em alguns anos sofre um pouco mais. Paraná, o ano passado, sofreu. Goiás tem a sorte de ter boas precipitações e a gente acredita que, mesmo sendo muito cedo, Goiás poderá entregar aí em torno de 14 milhões de toneladas de soja nessa safra que vai se aproximando aí. Adriano, olha, a maior parte das empresas que trabalham com análise ou com consultoria apontam para uma média nacional de comercialização antecipada da safra de soja 2021 entre 50% e 55%. O que vocês estão vendo aí no estado de Goiás? Como é que está essa comercialização antecipada da soja? O produtor ele foi aproveitando cada momento de precificação da soja futura. Começou lá no mês de maio, abril, maio, quando tivemos aí oportunidades de preços ao redor de R$90 por saca. Depois a soja foi avançando na questão de preço, chegamos a 95, 98, R$100, ultrapassamos essa marca de R$100 na soja futura e o produtor foi avançando com a sua comercialização. E ele está bem em linha com o que você acabou de falar. Em torno de 50% a 55% da nossa soja já está comercializada a bons patamares, né? Isso precisa ser dito. Ao redor aí de R$90 a R$100 por saca de soja, um preço histórico para a soja futura. O produtor precisa ter uma atenção muito, muito especial de agora para frente, porque ele vai iniciar o plantio com 50 e poucos % da sua área já comercializada. Porém, se houver veranico, se houver alguma intempérie e durante o desenvolvimento da cultura sofrer um pouco de perda na produtividade, é claro que o produtor tem que tomar cuidado e não avançar demais, porque contratos firmados precisam ser cumpridos. E fazer o distrato de um contrato futuro é muito complicado, o produtor acaba pagando muito caro por isso. Então é melhor fazer paulatinamente a sua comercialização, já fez uma quantidade bastante expressiva, porém, de agora para frente, tirar o pé, observar o mercado futuro e talvez deixar aí para fazer um avanço maior nessa comercialização lá na colheita, ou às vezes até guardar um pouco de soja para o segundo semestre de 2021, que com certeza teremos bons preços também, e o produtor terá a soja no seu barracão já, vai estar com ela guardada e poderá sim comercializar tranquilamente. Tá certo, Adriano Barzotto, grande abraço a você. E olha, a gente vai continuar falando do estado de Goiás e falando principalmente sobre como é que vai ser esse cultivo. A partir de amanhã, encerra esse vazio sanitário da soja em Goiás e nós perguntamos para o meteorologista do INMET, Heráclito Alves, sobre como que deve ser a previsão, como que chove em Goiás mesmo. Caiu um pouco de chuva, eu sei que tem agora parte do estado recebendo algumas precipitações, mas quando que vai ter a chamada chuva agrícola para que o sojicultor goiano possa cultivar? É o que responde o meteorologista. Nessa região central, principalmente no estado de Goiás, incluindo o Distrito Federal, essa massa de ar quente e seco continua predominando, né? Deve manter ainda durante praticamente todo o mês de setembro sem chuva. Pode ocorrer alguma chuva muito isolada no extremo sul de Goiás, mas isso é algo muito esporádico. Então, nada que vá suprir esse longo período de estiagem que vem ocorrendo aí desde o mês de março, abril. Então, para todo o estado de Goiás, para esse mês de setembro, o predomínio continua sendo de céu com poucas nuvens, sem chuva, temperaturas em elevação e baixa umidade. Então, o estado de Goiás ele permanece no mês de setembro quente e seco e com poucas chances de chuvas.
gente acompanha agora os números, os valores de negociação no mercado físico brasileiro. Sempre lembro ao produtor rural, o produtor rural sabe disso muito bem nas suas praças de produção. Pouca gente tem soja para comercialização e isso faz com que as cotações se mantenham lá em cima. Além de não ter, existe a demanda sobre oleaginosa e isso faz com que os valores se permaneçam em patamares bem elevados. Você tem aqui os valores para Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul, no dia acumulado de um mês, né? No dia 24 de agosto, R$ 130 a saca. No dia 31, esse valor chegava a R$ 134. Em 8 de setembro, deu uma acalmada o valor, veio para R$ 131,50. Nesse dia 14, R$ 135 a saca. No último dia 21, R$ 143,50. Nós temos soja agora em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao valor de R$ 149,50 a saca de 60 quilos. Esse número é bastante acelerado, ele se deve aos elementos que eu já citei, olha lá, R$ 149,50 é por conta de uma demanda alta e é por conta também de uma relação de não ter o produto. Produto soja no Brasil é raríssimo. Então, se você tem soja, você sabe quanto é que está valendo. Vou trazer agora mais uma praça, agora trazendo uma outra realidade do país. Em Ijuí, no Rio Grande do Sul, você vê que no dia 24 de agosto, a R$ 127,50 a saca. No dia 31 do mês passado, R$ 136. Em 8 de setembro, R$ 138, valor mantido no último dia 14. No dia 21 desse mês, R$ 142. Nesse dia 24, R$ 146 a saca de 60 quilos da soja em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Os números mostram muito claramente esse endurecimento, os valores da soja lá em cima. Os números apurados aqui são da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é parceira aqui do Canal do Boi, presente diariamente aqui no Agricultura BR. Falo agora de outro assunto, mas é soja, só mudo de país, porque toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. E as vendas encerradas na última data do dia 17 trouxeram números mais elevados para as vendas. Ficou em 3.190.000 toneladas as vendas da semana, com uma participação ainda maior dos chineses. Vamos ver os números agora para os Estados Unidos e também de vendas totais na safra. Então, na semana encerrada em 17 de setembro, teve venda, como eu disse, de 3.190.000 toneladas. Para ser mais exato, 3.195.000 toneladas é o que o meu colega Diego está me informando aqui no estúdio, lembrando para mim. Para a China, foram 1.873.000 toneladas de soja. E é claro, a comercialização da oleaginosa norte-americana vem muito acelerada, a China está comprando muito. Então, eles já alcançam agora de vendas 35.530.000 toneladas para uma meta, olha a meta lá, de 57.830.000 toneladas para a safra 2020-2021. Norte-americanos vendendo bem mais, porque não tem outro lugar para sair soja no mundo, a não ser dos Estados Unidos, porque o Brasil não tem. Já que falamos de soja e vendas norte-americanas, vamos ver como é que se comporta a soja em Chicago, porque soja em Chicago vai perdendo hoje, né? Vai dando uma moída aqui a soja na bolsa norte-americana, uma caída forte. Você vê as posições perdendo o piso de $10. Essa é a situação de momento que trazemos para a soja norte-americana. Nós esperávamos, né, inclusive, até por conta de possíveis pioras na safra norte-americana, que soja talvez até atingisse valores bem mais altos. Que valores seriam esses? Até $12 o bushel, é isso mesmo. A gente acredita que se tiver uma piora mesmo na situação das lavouras norte-americanas, que isso possa vir a acontecer. Mas a informação de momento é de que soja despenca na Bolsa de Chicago. Você vê aqui uma queda bem forte para os negócios, uma queda que chega a 1,8% na posição de novembro neste momento. Nós temos aqui novembro a $9,98 mais 4 por bushel. É o negócio, é o contrato de maior liquidez agora que temos para soja negociada em Chicago. Esse é uma das situações que vai colocando soja para baixo, soja vem virando meio que do avesso neste momento aqui. E olha só, janeiro
posição a 10 dólares 2 centes mais 2 por bushel. É o que nós vamos destacando aqui com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Março, 9 dólares 97 centes mais 4 por bushel. Essa é uma situação que nós vamos trazendo para você. Maio, 9 dólares 95 centes por bushel. E aqui pode deixar o gráfico na tela um pouco, porque essa realidade de mercado agora, a pergunta que fica é: isso é mercado, é uma tendência ou é uma situação de aprimoramento, de encaixe técnico para os negócios com soja? Conversei com alguns corretores, com analistas também, mas principalmente com França Júnior da Datagro. E a informação que se tem neste momento é realmente de uma situação prevista, inclusive, mas que pode ser apenas um ajuste técnico, um certo ajuste. Muita gente aproveitou esse momento para faturar. Faturar é aquela expressão que eu não gosto de usar muito, mas é a realização de lucros mesmo. Uma hora isso vem a ocorrer e é o que vem provavelmente acontecendo na Bolsa de Chicago. Os fundamentos continuam muito consolidados para a soja no mundo todo e principalmente norte-americana. A expressão da safra deles deve ser menor do que aquilo que se previa primeiramente, inicialmente para a safra dos Estados Unidos, e a China segue comprando muita soja. Com isso, tanto é que eu acabei de mostrar um volume de 3.195.000 toneladas. Então, fundamentos continuam muito consolidados e o que nós temos agora é realmente encaixe técnico, muito provavelmente para a soja em Chicago. Mas isso tira o piso de 10 dólares por bushel da soja negociada nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil, o dólar vinha apresentando nova alta hoje mais cedo, isso influencia os valores de mercado no país e agora, nesse momento, agora começa a recuar. Operava em alta agora há pouco, mas agora recua um pouquinho. Vem com uma queda de 0,18% a R$ 5,57 mais 7 para a moeda norte-americana. É o que nós temos neste momento aqui no Brasil, com o dólar operando em ligeira queda. Vamos conversar com Walter Pulga Júnior agora. Dólar vem num patamares bem maiores por conta de medo, de fechamento de alguns países, por conta de segunda ou terceira onda de Covid também, Tem país que vai chegando na terceira onda já por conta desse lockdown que alguns governos acabam anunciando, assusta todo mundo. Então o dólar vem mais forte no planeta inteiro e o inverno vai chegando na Europa e isso pode trazer consequências em relação ao clima e a relação com o Covid. De acordo com os pesquisadores, o Covid se dá bem no frio e não no calor. Mas tirando esse assunto, temos aí também alguns posicionamentos importantes de mercado. Walter Pulga Júnior, dólar, apesar dessa ligeiro recuo nesse momento, continua em patamares muito elevados. Como é que vem o mercado e como que ele influencia neste momento nos negócios agropecuários do Brasil? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a expectativa é de que o dólar pode até ter um recuo, mas o fato, e o telespectador deve estar atento a isso, é que o dólar trabalha em patamares mais altos. Hoje já se aproximou de R$ 5,62. Agora recua 0,29%, cai para a faixa de 5,57, valor inferior inclusive ao fechamento de ontem, quando o dólar subiu mais de 2,15%, fechou acima de 5,58. Mas é possível já divisar a situação. Fabiano, o dólar sobe, desce, oscila um pouco, mas sempre termina em patamar mais alto. Já está batendo, segundo alguns analistas, perto do limite, porque há um descompasso muito grande. Não há como trabalhar com o dólar muito acima do que nós temos visto agora. Portanto, o mercado vai se ajustando conforme as notícias chegam do exterior, conforme a movimentação ocorre fora do Brasil. Aqui no Brasil, há particularmente duas preocupações, a saber, os analistas de mercado comentam sobre essa criação de uma nova CPMF que incidiria sobre transações digitais, ou seja, dinheiros de cartão, dinheiro de envio de uma conta para outra através da internet, depósitos feitos via internet. E mais, a alta do índice de preços ao consumidor amplo, que sobe agora, a perspectiva em setembro já sobe 0,45%. Isso faz com que haja, na verdade, uma desvalorização do real. O mercado trabalha sempre de olho no que está ocorrendo com a nossa economia
além dos problemas que ocorrem lá fora. Portanto, o dólar tende a se manter, é o que se pode perceber pela movimentação, em valores bem altos frente ao real. Frente ao real e frente a outras moedas também. Lógico que há muitos fatores que incidem sobre movimentação de câmbio. Procura, né, oferta, demanda, né, uma procura maior ou menor por dólar em alguns momentos. Mas o fato é que o dólar deve continuar trabalhando em patamares mais altos e essa baixa de agora não reflete muito o que acontece. Esses mesmos fatores vão influenciar a nossa bolsa também. Veja, a nossa bolsa agora sobe 1,5%, mas ela sobe 1,5% depois de atingir ontem valores próximos a 95 mil pontos. Ou seja, sobe agora a nossa bolsa para 97.123 pontos. Muita oscilação no mercado e em números mais baixos. Dólar custa mais, a nossa bolsa perde um pouco. E por que isso acontece? Toda essa oscilação, Fabiano e telespectador, ela provoca aumento da taxa de juros lá na frente. E essa taxa de juros vai influenciar, inclusive, no valor que as empresas têm. E esses valores estão nas ações que são negociadas na Bolsa. Portanto, já há uma perspectiva de juros mais altos lá na frente, apesar da taxa Selic estar historicamente nos valores mais baixos, né? O fato é que mercado futuro já negocia juros mais altos lá na frente, dinheiro mais caro e as empresas perdem valor quando o juro sobe muito. Portanto, sempre de olho também na taxa de juros. Embora a taxa Selic esteja mais baixa, o fato é que os contratos de juros futuros têm tido alta recentemente. Portanto, o que se vê é muita oscilação no mercado e ajuste para juros mais altos. É muito importante atentar para isso. Agora, o que acontece lá fora hoje? Hoje nós temos um movimento positivo na Europa, ou melhor, negativo na Europa, mas nós temos algum movimento positivo no mercado americano. Então, há uma influência aí de recuperação na nossa bolsa? Há. E essa é a perspectiva positiva do dia de hoje. Agora, depois de comentar sobre o mercado financeiro, Fabiano, eu gostaria de ressaltar um assunto importante que foi abordado ontem pela ministra Tereza Cristina da Agricultura. A ministra Tereza Cristina, numa entrevista a jornalistas da revista Época, da editora Globo, afirmou que o governo poderá voltar a discutir a necessidade de formar estoques públicos de alimentos. É uma estratégia para enfrentar aí grandes variações de preços, como o caso do arroz atualmente, né? Ela ponderou que manutenção de estoques, de fato, é muito caro. Os instrumentos de mercado normalmente são mais eficientes. Mas ela admitiu que é possível a retomada de refazimento, vamos dizer assim, da política de estoques públicos para evitar altas acentuadas como essa que ocorreu com o arroz. A política de manutenção de estoques públicos para controle de preços, usada em diferentes países do mundo, inclusive na China, na questão da carne, foi usada aqui durante muitos anos, mas foi desarticulada porque custa muito. Então o governo foi abandonando essa política de estoques, de reconstrução de estoques, mas agora a ministra admite que é uma alternativa. É uma alternativa porque hoje o governo só tinha como alternativa, no caso do arroz, autorizar importação sem taxa. Não há outro instrumento para combater uma alta acentuada do arroz e a escassez do arroz no mercado. Se tivéssemos estoque, esse problema seria um pouco menor, embora também pagaríamos caro por isso. A ministra já admite que pode repensar, né, a política de estoques de alimentos no Brasil. O assunto, aliás, é destaque hoje nos principais sites de agronegócio do Brasil e já repercutem fora do Brasil também. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Tá aí esse posicionamento, a ministra participando de uma live ontem, dizendo a respeito de estoques, né? Volta de estoques públicos no Brasil. Olha, por aqui nós seguimos e agora eu falo sobre soja nos portos. Ressalto que os valores, eles permanecem em patamares para soja sempre bem elevados. Não há muita soja para entregar. Só vou aqui conferir com a minha equipe de produção. Nós estávamos já trazendo a entrega para outubro, a entrega em setembro mesmo para essa soja. O pessoal está dizendo que sim, não é não, então é outubro essa entrega. Volta aqui para o estúdio, o pessoal vai corrigir ali, entrega em outubro para essa soja, valores de R$ 140
para as posições nos portos de Santos e Paranaguá. Obrigado por terem corrigido. Entrega no mês de outubro. O produtor rural sabe que o programa é ao vivo, isso pode acontecer. Grandes Corretora trazendo valores de R$ 140 a saca de 60 quilos para a soja entregue no mês de outubro. Obrigado aí pela correção aí da equipe, que deu tempo ali de corrigir no gráfico. Entrega em outubro, portanto, a R$ 140. Não mudam os valores com peso ou com outro por conta da situação que existe. Não tem soja mesmo, tem pouca disponibilidade e isso vai dando o tom do mercado aí para a oleaginosa. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar de uma cultura que não é tão valorizada assim. Eu falo da aveia, lá no Rio Grande do Sul, e também vamos falar sobre o setor sucroenergético e também a produção de milho daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E uma cultura que, no entendimento de pesquisadores, não tem a sua devida valorização. Eu falo da aveia, uma cultura bastante comum em lugares frios, aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Você vai saber como que ela está sendo vista neste momento, em termos de soluções, em termos de resultado para o produtor rural, na reportagem de João Veríssimo. Uma cultura que os produtores não consideram de primeira linha está desafiando os pesquisadores a mostrarem que este conceito está equivocado. A aveia é uma cultura que tem múltiplas funções. O pesquisador da AgroAlfa, uma empresa gaúcha, Ricardo Matzenbacher, defende que o produtor precisa compreender a importância dessa cultura. A AgroAlfa, ela se dedica ao melhoramento genético de plantas de inverno forrageiras. A aveia atende vários princípios e ela ocupa uma importância extremamente grande no Brasil inteiro em função de suas aptidões, de sua utilidade. Dentro do sistema plantio direto, hoje amplamente utilizado no Brasil inteiro, nós precisamos estabelecer um processo de rotação de culturas. As diferentes aveias, elas se encaixam perfeitamente cumprindo diferentes funções. Ela pode ser usada como cobertura de solo, protegendo o solo da erosão, fazendo com que o solo ele consiga armazenar uma maior quantidade de água. Ela permite, num sistema de rotação, eliminar algumas doenças nos cultivos de verão ou em outros cultivos de inverno, por exemplo, o trigo. Permite, por sua ação supressora, de reduzir significativamente densidade de plantas daninhas que venham disputar espaço com a soja no verão ou no trigo no inverno. O seu sistema radicular extremamente abundante e agressivo permite que o solo se reestruture fisicamente. Outra utilização importante da aveia seria na produção de forragem, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. No momento que se faz a colheita da soja, no final de março ou abril, imediatamente se pode entrar com o cultivo da aveia. Atrás de uma colheitadeira vem uma plantadeira. Existe mais de um tipo de aveia e essa cultura pode ser utilizada em áreas de todo o Brasil. Nós temos 6 cultivares comerciais de aveias pretas. Como elas têm uma decomposição muito lenta da palha, então ela fica durante um período longo, até o final do cultivo da soja, ainda o solo está coberto, então nós recomendaremos as aveias pretas. E dependendo da cultura que vai dela, pode ser mais precoce ou mais tardia, então o produtor precisa se informar e ir atrás da informação. Ela existe, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná cultivam aveia de uma forma muito intensa há muitos anos. Mas outros estados, como São Paulo, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul e mesmo subindo já para Minas Gerais, nós temos trabalhos mostrando a possibilidade e a utilização da aveia. E hoje, com o avanço da lavoura, para outros estados, inclusive Bahia, Maranhão, Ceará, onde trigo, por exemplo, está se estabelecendo, perfeitamente nós podemos entrar com aveia, já que tem soja, que ela pode então fazer a parte de um processo junto com a soja. Outro esforço dos pesquisadores é mostrar ao produtor que é possível e é importante plantar aveia logo depois da colheita de uma lavoura de soja. Não precisa esperar. Isto porque, ainda segundo os pesquisadores, isto é um benefício tanto da preservação do solo, como também é um ganho, tanto de tempo como de dinheiro. A contribuição que o Canal do Boi nos proporciona hoje de poder dizer
e afirmar dessas possibilidades é muito grande. Isso pode auxiliar com que se adote as coisas corretas num período mais curto. Porque muitas vezes o produtor é conservador e ele acha que não é importante, mas é extremamente importante. O assunto é milho por aqui no Agricultura BR. Eu vou mostrar agora em destaque algumas praças brasileiras, como é que vem a prática de valores para os preços para a saca de milho. Veja que a primeira aqui é Chapecó, Santa Catarina, grande área consumidora do país. Vem assim, no acumulado de 30 dias, no dia 24 de agosto, vinha com R$ 55,00 a saca de 60 quilos, valor que encerrou o mês passado a R$ 57,00. No dia 8 de setembro, R$ 55,50. No dia 14 desse mês, R$ 55,00 a saca. Dia 21, R$ 58,00. Mantém a estabilidade em relação aos valores desta semana, R$ 58,00 a saca, com alta no acumulado de 30 dias. É o que eu destaco em relação aos números para Chapecó, em Santa Catarina. Vou continuar falando de praças brasileiras. O fato é que milho, com colheita, com segunda safra, com maior disposição e tudo, continua com alta. Veja só que Barreiras, no estado da Bahia, também tem elevação no acumulado de 30 dias. No dia 24 de agosto, R$ 44,00 a saca. No dia 31, fechava o mês passado a R$ 48,00. No dia 8 de setembro, recuou a R$ 47,00, retomou o piso de R$ 48,00 no último dia 14, nesse último dia 21, R$ 49,00, vai mantendo estabilidade de valores aí a R$ 49,00 a saca neste dia 24 de setembro. Também números da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Hoje é quinta-feira e, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de vendas e exportações. No caso do milho, os Estados Unidos divulgaram pouco mais de 2 milhões de toneladas de vendas na semana encerrada no último dia 17 de setembro. Você confere comigo agora como é que vem milho em Chicago, como é que reagem os valores. Reagem com queda forte, mais de 1% de queda neste momento para o milho em Chicago, 1,2%, 1,3% de queda nas posições de curto prazo. Dezembro vindo a $3,64 mais 2 o bushel. Março, $3,73. Maio, $3,78 mais 2. E a posição de julho, $3,81 mais 6 por bushel. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR destaca para você. E agora falamos a respeito de algo que tem sido ruim para o Brasil. Ruim por conta das críticas que têm sido feitas e muitas vezes sem muito fundamento, algumas com algum, né? Claro que deve ter, mas em relação ao desmatamento da região da Amazônia, que tem atingido o governo brasileiro o tempo todo, principalmente vindas da Europa. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que o Brasil poderia resolver essa questão do desmatamento, é o que você confere agora. A questão ambiental e as pressões contra o Brasil é o ponto que mais me preocupa hoje no nosso agronegócio e também na imagem do nosso país. E na minha leitura são 2 pontos muito importantes. Primeiro, que virou moda, é cool, né? É assunto hit você criticar o Brasil e a questão do desmatamento na floresta amazônica. Então o que precisa ser feito nesse caso o resultado precisa aparecer. Desmatamento ilegal precisa vir a zero, nós precisamos trabalhar com isso. Segundo ponto importante é unir a sociedade brasileira contra aqueles que detonam a nossa imagem internacional. São 2 pontos que precisam ser trabalhados. Tolerância zero com quem quer detonar a nossa imagem e tolerância zero com o desmatamento ilegal. É simples, trabalhar esses 2 pontos para conseguir resultados o mais rapidamente possível e tirar esse assunto da moda mundial que pode efetivamente prejudicar as exportações do Brasil, mas principalmente a nossa imagem.
E o Agricultura BR segue e agora você acompanha comigo. Daqui a pouco nós vamos trazer para você destaques em relação ao que vem acontecendo aqui no Brasil em relação à safra de cana-de-açúcar. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco você tem aqui no Agricultura BR a safra de cana, os últimos números que foram apresentados pela Única e tem também informações sobre o mercado do café. Lá no Paraná, a colheita encerrou. Eu volto já. E a Única divulgou os números da primeira quinzena do mês de setembro, nesta quinta-feira. Mostra uma aceleração na moagem de cana-de-açúcar. De acordo com os dados divulgados, isso ocorreu por conta do clima mais seco que contribuiu para o trabalho nas usinas. Nós vamos ver agora como é que vem esse processamento na primeira quinzena e no acumulado de safra. Primeira quinzena de setembro com 44.390.000 toneladas, uma aceleração de 12,08% frente à primeira quinzena de setembro de 2019 no centro-sul do Brasil. No acumulado de safra, são 459.450.000 toneladas que passaram pelo processamento, uma alta de 4,56% frente ao mesmo período do ano passado. Reflexo de uma maior moagem e também de uma safra açucareira, se tem um resultado de uma produção de açúcar mais expressiva. É o que nós vamos mostrar agora, como é que foi essa primeira quinzena para o açúcar e para o etanol. Lembrando que a safra realmente tem muito mais açúcar, então você tem aqui uma produção na primeira quinzena de setembro de 3.180.000 toneladas. Para se ter uma ideia, em relação à destinação para açúcar, na campanha passada eram 35,43%, nessa é de 47,01%. Já para o etanol, registrou queda e teve aí uma produção de 2.290.000.000 de litros de etanol na primeira quinzena, uma queda de 4,65% na produção de etanol no centro-sul do Brasil, de acordo com a Única. E está finalizada a colheita do café no estado do Paraná. A previsão de produção estava em 943.000 sacas paranaenses. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O clima quente e seco favoreceu o produtor de café no Paraná, que obteve uma bebida superior nesta safra. A preocupação no momento é com as floradas que são induzidas pelas chuvas que ainda não caíram na região. A falta de chuva reduz a florada e compromete a produção da próxima safra. É o que nos explica Paulo Francini, ele é técnico do Deral aqui no Paraná. Acompanhe. A colheita do café já está encerrada no Paraná, agora no início de setembro. A estimativa é que a produção aí fique em torno de 943.000 sacas colhidas este ano. Uma produção um pouco menor do que o estimado inicialmente, porque nós tivemos aí a estiagem durante o primeiro semestre do ano. Mas o clima seco durante a colheita, nos meses de junho, julho e agosto, foram favoráveis aí para a obtenção de café de melhor bebida. A comercialização ela ainda está lenta, né, embora os preços estão de certa forma estabilizados no mercado físico, na faixa aí de 480, 500, 520 reais a saca, mas o produtor ainda está vendendo de forma gradativa, aí, apenas para quitar os compromissos de imediatos. Estimamos aí que ainda a comercialização não chegou ainda na metade da safra. É um volume praticamente o mesmo do ano passado e os produtores estão aguardando aí uma melhor remuneração. O clima continua seco. É uma preocupação porque as floradas estão aí para acontecer, ainda não choveu o suficiente na região, nós tivemos uma chuva muito pequena aí de ontem, no comecinho aí da semana, então esperava um volume maior, mas acreditamos que já vai ocorrer aí uma indução de floradas, né? A preocupação agora é com o clima na sequência, qual será o comportamento do clima, para assim então fazer um levantamento, uma melhor avaliação do potencial para a próxima safra.
E por aqui vamos conferir como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, referência internacional, onde mais se negocia café no mundo. Nós temos aqui a posição de dezembro, $1,10 mais 65 a libra peso. Março, $1,12 mais 35. Maio, $1,13 mais 80. E a posição de julho, a $1,15 mais 10 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. A edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos amanhã, primeira edição 5h30 da manhã, segunda edição 12h10 ao vivo. Nesta semana nós estamos tendo a terceira edição, você tem de olho na fazenda, grandes oportunidades para fazer a aquisição de animais sempre de grande qualidade. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até amanhã.